Olá, eu sou o professor Azambuja e hoje nós vamos conversar sobre o contrato de seguro. Antes de falarmos das cláusulas e dos artigos relacionados a esse importante contrato, vamos fazer um pequeno apanhado histórico. Para falar de seguro, é essencial falarmos de mutualismo. Mutualismo é a união de pessoas expostas aos mesmos riscos ou a riscos semelhantes, possibilitando um equilíbrio, consubstanciado na tentativa de minimizar os prejuízos, distribuindo entre iguais os efeitos dos infortúnios particulares. Mas o que isso quer dizer? Imaginemos, por exemplo, 50 pessoas que compram um carro, mesmo carro, um HB20, por exemplo, que custa 40 mil reais. Cada uma dessas 50 pessoas deposita num fundo 2 mil reais. 50 pessoas depositando 2 mil reais num fundo, teríamos um fundo de 100 mil reais. Com esses 100 mil, tudo que acontecer com o carro dessas 50 pessoas será socorrido através desse fundo. Imaginemos que João bata o carro e gaste 5 mil para arrumar o seu carro. Esse fundo vai cobrir essa despesa. Imaginemos que Maria tem o seu carro roubado, prejuízo de 40 mil. Esse fundo vai lá e cobre essa despesa. Imaginemos que Pedro bate o seu carro no carro de uma outra pessoa, gasta 4 mil para arrumar o seu carro e 5 mil para arrumar o carro da outra pessoa. Esse prejuízo de 7 mil é pago por esse fundo que foi composto por essas 50 pessoas. Então, o mutualismo nada mais é do que você unir pessoas que têm um risco semelhante ou riscos parecidos sobre o mesmo tipo de coisa, para que um ajude o outro, tentando minimizar os prejuízos particulares através dessa união. Falar de mutualismo é muito anterior ao seguro, ao contrato de seguro. O mutualismo já era uma prática que existia 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, 7 mil anos atrás, né? Na antiga China, onde comerciantes, para atravessarem rios perigosos, atravessavam as suas mercadorias, dividindo a carga com outros comerciantes. Se um tinha uma carga de arroz, outro de chá, outro de feijão, eles não levavam toda a sua carga no seu próprio barco, eles dividiam, cada um levava uma parte desse arroz, uma parte desse feijão, uma parte desse chá. Feijão talvez não seja um bom exemplo, né, porque estamos falando de China, mas enfim, qualquer produto que seja. Eles dividiam e cada um levava uma parte da carga do outro no seu barco. Caso uma dessas embarcações se perdesse, o prejuízo não seria de um só, e sim seria fracionado entre vários comerciantes. O mutualismo seguiu aí ao longo da história da humanidade apoiando pessoas que tinham interesses comuns. Era assim, por exemplo, com babilônios e mesopotâmios que atravessavam os desertos com seus camelos. Eles juntavam os camelos num grupo grande e aqueles camelos que eram perdidos naquela travessia, esse prejuízo da perda desses camelos era dividido entre os comerciantes que estavam atravessando lá esse deserto. Foi assim também nas confrarias e corporações na época da Idade Média, né? Já era um mutualismo melhor organizado, com um pouquinho de poder econômico, com poder econômico um pouco maior, mas problemas quanto à incapacidade de trabalhar na velhice, morte do gado, incêndios eram resolvidos através do mutualismo. E por que isso? Porque a eventualidade de fatos danosos aos interesses do homem, ele sempre existiu. A expectativa da ocorrência desses fatos danosos gerou uma atitude permanente de vigilância, que constitui um dos privilégios do espírito humano, né? Poder prever que algo vai acontecer. Não uma previsão de exatamente o que vai acontecer, mas de que algo pode ocorrer. É normal, por exemplo, num grupo de 50 pessoas que têm o mesmo carro, que ao longo de um ano, alguns eventos danosos aconteçam, como um problema de um acidente, um problema de um roubo e coisas semelhantes. Isso se chama de previdência, ser previdente. A previdência é a fonte de inspiração de todos os processos imaginários para prevenir ou para suavizar os efeitos negativos dos riscos para o patrimônio, para a saúde e para a vida. Então, o mutualismo com a previdência gerou o que a gente chama hoje de seguro. Já em Portugal, no ano de 1300, já havia uma bolsa de mercadores e armadores que faziam algo parecido com seguro. Na Inglaterra, no ano de 1300, já se especulava sobre a vida humana através do seguro, com pagamento de soma em dinheiro, caso marinheiros se perdessem ao mar. Na Itália, no século XIV, surgem os primeiros contratos de seguro. A primeira apólice que se tem notícia é datada de 11 de julho de 1385, da cidade de Pisa. E no mesmo ano, nesse local, foram verificadas mais de 80 contratos semelhantes.
O seguro ele acompanhou o comércio, ele é um instituto jurídico, um contrato que acompanhou o comércio. O comércio marítimo é que impulsionou o seguro, né? As primeiras apólices de seguro têm muito a ver com o transporte, principalmente com o transporte marítimo. No segundo momento, elas passam a cobrir também a parte terrestre desse transporte. Pois bem, o comércio marítimo teve grande evolução com as descobertas marítimas do século XVI, o novo caminho para as Índias, a revelação de um novo continente, né, o continente americano, e para essas incursões, para essas grandes viagens comerciais, o seguro foi vital para o êxito desses grandes empreendimentos. Com isso, surgiu a necessidade de um trabalho legislativo para poder amparar esses contratos. Então, nós tivemos grandes trabalhos legislativos em Florença, em Burgos, em Sevilha, em Amsterdã, em Bilbao, em Flandres, locais de grande comércio marítimo, áreas portuárias, né, de onde saíam grandes expedições de comércio marítimo. Na Inglaterra, também é um berço do seguro. Em 1575, na Inglaterra, a Real Bolsa de Comércio e a Câmara de Seguros já faziam uma grande quantidade de apólices. Já o seguro de vida vem também da Inglaterra. O primeiro apólice tem notícia lá 18 de junho de 1583. E aí é também na Inglaterra que nascem as primeiras companhias de seguro de incêndio. Em 1666 houve um grande incêndio em Londres que destruiu 13.200 casas, 89 igrejas, inclusive a Catedral de São Paulo. A partir do ano seguinte, 1667, é criado um fundo no serviço público do município para prevenção de incêndio e incentivada a criação de companhias de seguro de incêndio. Bom, a partir daí os seguros foram se desenvolvendo, né, acompanhando o comércio, acompanhando a vida do homem. E o trabalho legislativo continuou acompanhando também essa evolução. Então, o fenômeno de codificações do século XIX já amparou aí cláusulas e artigos a respeito do seguro, como o Código Comercial Francês, o Código Italiano de 1882, o Código Português de 1888, o Espanhol de 1889, e o Código Brasileiro, o Código Comercial Brasileiro de 1850 já tratava também de seguro. Falando em Brasil, os seguros no Brasil começou a ter força a partir de 1808, né? Como todo mundo sabe, 1808 foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil e com isso a abertura dos portos do comércio brasileiro para o resto do mundo. De 1500 até 1808, que se tinha no Brasil, né, muito forte, era a exploração de matéria-prima, né, com envio de açúcar, com envio de madeira brasileira para fora do Brasil, e o transporte de escravos, né, o comércio de escravos, o comércio ilegal de pessoas. Esse era o comércio que se tinha no Brasil nos primeiros 300 anos, ou em parte deles. Já a partir de 1808, há uma abertura dos portos brasileiros e, com isso, o comércio de forma mais regular. Com isso também aparecem as primeiras seguradoras em solo brasileiro, e foram diversas num curto espaço de tempo. Em cerca de 60 anos, surgiram mais de 130 seguradoras no Brasil, com coberturas das mais variadas. E o seguro se desenvolveu bastante no Brasil a partir já do começo do século XX, através do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, que a sua instalação em 1940 marcou o início de uma etapa muito importante para o progresso do seguro nacional, onde as empresas brasileiras ganharam mais força em comparação às empresas estrangeiras. Pois bem, mas o que é o contrato de seguro? Onde está amparado o contrato de seguro? O contrato de seguro ele está amparado no Código Civil Brasileiro a partir dos artigos 757. E nos próximos vídeos falaremos um pouco mais a respeito das suas cláusulas e as suas características. Obrigado.